Olá, meus irmãos. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar pela ausência, tá? Com essas mudanças do tempo, né? Essa mudança brusca, um dia calor, um dia frio. Eu tenho tido crise de alergia na parte da manhã, então tá bem difícil de eu conseguir gravar. Mas vamos lá. Vamos recuperar o tempo perdido. Capítulo 47. A volta de Laura. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em véspera do grande cometimento. Nesse capítulo, gente, a gente vai ver diferentes formas, tá? De preparação para reencarnar e diversas circunstâncias, né, de reencarnação. Avisando por alguns companheiros, aderia à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço da colônia. Olha que interessante, né? O pessoal estava fazendo uma comemoração, uma festa, vamos dizer assim, de despedida, né? E a dona Laura aqui, ó, ela encontrava-se, vamos falar aqui, ó, em véspera do grande cometimento. Ela estava se preparando, né? Tava assim, vou me reencarnar daqui uma semana, então ela estava naquele processo, tá? E eles resolveram fazer essa comemoração no dia que o Departamento de Contas resolveu dar uma gratificação, né? Uma bonificação, né? Para dona Laura, de tanto tempo de trabalho. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-no carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta hora da noite. Tive, assim, a ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lisa explicava ao representante do departamento. Uma pausa aqui pra gente pensar aqui numa coisa engraçada, gente. Mesmo com todas as horas, né, de trabalho, com todos os ensinamentos, a dona Laura ainda tinha medo. Vocês conseguem entender? Não é porque você tá lá no nosso lar já trabalhando há muito tempo, já chefia alguns departamentos, que você não vai ter seus receios, seus medos, tá? É também interessante que quem tá no plano espiritual também tem esse medo de voltar, sabe? De encarnar na Terra, assim como a gente, aqui no plano físico, tem medo de morrer, tem medo de desencarnar. Eles lá também têm medo, né? De reencarnar, de voltar para a Terra, né? A gente acha que só nós temos esse medo, né? Medo da morte. Mas existe também, do lado de lá, o medo de vir para o plano físico, tá? E reencarnar lá para eles é um momento também, é um evento, sabe? É um momento muito bonito, muito especial. Por isso todo mundo faz aquela questão de fazer aquela confraternização, né? De encher a pessoa de bom ânimo. Porque a senhora Laura, como a gente falou aqui, ela estava muito nervosa, né? Muito tensa. Tava com medo de errar. Porque toda vez que a gente encarna, gente, que a gente vem reencarnar aqui, a gente vem para colocar em prática aquilo que a gente estudou, que a gente aprendeu, né? Então a gente tá sempre suscetível ao erro. Então é normal, tá vendo? Você tá vendo? A dona Laura tinha anos de lá de trabalho, né? Muita dedicação. Mas na hora de reencarnar, ela teve medo, ela teve receio de errar. Aí ela fala assim: creio não me demorar mais do que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento. Olha só que interessante, né? Ela estava fazendo um cursinho para reencarnar, né?
Ela estava se preparando, ela estava ali, ó, terminar as aplicações do serviço de preparação, do esclarecimento. Vocês estão vendo como é organizado, né? Tudo muito certinho. Então ela estava se preparando, estava fazendo um cursinho para poder reencarnar. E com um olhar algo triste, né? A Dona Laura estava meio triste porque ela estava com medo, né? É normal isso. Ela concluía: como vê, estou pronta. O interlocutor tomou expressão sincera de fraternidade e acrescentou, estimulando-a: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço ao seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. O que ele está querendo falar aqui? Ó? Ele está animando ela, sabe? Ela, como nós aqui, né? A gente está sujeito a ter medo, a ter receio, né? Ficar assim meio receoso de como é que vai ser, né? Então aqui a gente percebe a importância de ter amigos de verdade, né? A importância da nossa amizade ser uma amizade assim sadia, que no momento que a gente tá assim, como é que fala? Titubeando, né? Que a gente tá titubeando, não sei como é que a palavra é certa. A gente tá receoso, com medo. Vai ter aquele amigo que vai falar: vai sim, cara, vai dar tudo bem, você tá preparado, cara. Aí, às vezes a gente tem um receio assim, né? Para um primeiro dia de trabalho, para conhecer uma nova pessoa, né? Aí fala: vai, cara, vai sim, você tá preparado, vai ser bom pra você, vai se distrair, né? Vai lá. Então, o amigo dela aqui, o que ele tava fazendo? Ele tava falando: ó, vai sim, vai ser muito bom, milhares de pessoas queriam ter suas condições, você tem horas de trabalho, né? Seus filhos vão estar aqui pra estar te ajudando em qualquer coisa. Então, ele tava o quê? Mostrando pra ela o lado bom disso, né? Porque muitas das vezes quando a gente vai tomar uma decisão, vai começar ou recomeçar alguma coisa na nossa vida, a gente começa a ter os receios, os medos e enxergar os lados ruins, né? Os lados negativos. Mas aí, graças a Deus, ela tem esse amigo que tá mostrando pra ela aqui, ó. Tá, isso aí é ruim, mas não vamos focar nisso não, cara. Vamos focar nas outras coisas, nas coisas boas, né? Então consegue mostrar pra ela o lado bom dela reencarnar, né? Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Por que ela está falando isso? É sempre uma tentativa realmente. Sabe por quê? Por mais que ela sabe, que ela está preparada, já tem um entendimento, nós podemos não conseguir, sabe? Cumprir com aquilo que a gente determinou, né? Com aquilo que a gente se propôs. Então, é sempre uma tentativa de magna importância, tá? Reconheço que meu esposo me precedeu num enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante, né? Contudo, aí ela tá, né? Ela tá reconhecendo, mas mesmo assim ela puxa lá para aquele lado, tipo, do medo, né? Ela fala: contudo, aí, olha só. Ele não deixa nem ela terminar. Ela vai se lamentar e ele já, ó. Ora essa, não se deixe levar por conjecturas, atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amargoroso, né? O que quer dizer o quê? É preciso a gente perder essa visão de enxergar a reencarnação como algo ruim, algo doloroso, né? Como um exílio. Ele está mostrando para ela precisa enxergar isso de outra forma. Assim como nós encarnados precisamos aprender a enxergar a morte não como um fim de tudo, né? Mas apenas como um afastamento momentâneo, uma viagem antes da nossa, né? E que em breve a gente vai poder se reencontrar. Então, ele está mostrando para ela aqui, ó, para de enxergar dessa forma, né?
Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe do tocante à distância vibratória. Olha que legal, né? Ele está aconselhando ela aqui a não pensar nas coisas ruins, né? Isso aí não é pra gente ficar pensando. E outra coisa interessante é que ele fala aqui, ó. Cara, além da providência divina, que é inesgotável, gente. Deus nunca abandona a gente, né? Tem você, que já trabalhou, que já tem essa experiência toda. E também, não esqueça de nós, aqui que ele tá falando, nós amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Olha que interessante, sabe? Eles podem estar longe, um encarnado e outro desencarnado, porém, a energia, a vibração não está longe. Eles podem mentalmente, né, ajudar, orientar, né, a dona Laura. Então ele fala aqui, ó: pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou: tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a terra está cheia de grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Gente, o que ela está querendo dizer aqui? Ela está querendo dizer que ela também tem as suas fraquezas, tá? Que ela tem seus medos, medo de escorregar, medo de não conseguir. E quando você tem já é propensa para alguma coisa, ela tem medo de chegar lá na hora e ela não conseguir resistir, entendeu? Então ela falando aqui, ó, as minhas úlceras, né, fecharam, mas eu tenho a cicatriz e qualquer esbarrãozinho nela, ela pode abrir, né? Então ela tem essa preocupação, esse medo de fraquejar. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentimento da alegação e revidou: não ignoro que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar adiante. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo ainda sempre a demora nas tentações complexas do egoísmo. Né? O que ele está falando? Qual é o mais grave, né? O mais perigoso? É o egoísmo, é a gente pensar só na gente, a gente querer tudo pra gente, né? Então, a gente tá sempre em primeiro lugar, esquece os outros, passa por cima dos outros. Então, ele tá falando aqui, eu vou te ajudar a trabalhar no bem do próximo. Porque quando você estiver trabalhando pro próximo, a sua dor, a sua fraqueza fica em segundo plano, né? E isso vai te ajudar muito, que ele tá falando aqui pra ela. Aqui, tornou a interlocutora sensatamente: contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural do próprio ambiente. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas. Né? O que ela está falando? Aqui no plano físico, né, na Terra encarnado, a vibração é muito baixa, muito densa. A probabilidade de ela se impregnar, né, nessa vibração, dela se conectar com isso é muito grande. Lá no plano espiritual, não. Sabe? Eles estão sempre fazendo aquela manutenção. Então, quando o padrão vibratório cai, automaticamente ao redor dela, né, estimula que ela realmente eleve, né, o seu padrão vibratório. Aqui na Terra já é diferente, é mais complicado, né? Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria amar o inimigo para que nos torturasse.
O campo das ideias é igualmente campo de luta. O que ele está falando aqui, ó? A importância do orar e vigiar, orar os nossos pensamentos, como ele está falando aqui, ó. O mal, gente, ele não merece comentário. Quanto mais a gente fala do mal, quanto maior importância a gente dá às coisas negativas, maiores elas ficam, né? E vão influenciando cada vez mais na nossa vida. Então, ele está falando aqui a importância de a gente não ficar falando de coisas ruins, não ser uma pessoa negativa, sabe? Ter cuidado, vigiar no que sai da nossa boca, sabe? Porque se materializa, vira realmente uma coisa de verdade, tá? Então, é muito importante para quem tem esse hábito, né? De reclamar, de resmungar, de ter palavras negativas. A gente tá mostrando aqui, ó, não dê importância. Pelo amor de Deus, senão isso cresce, vira um monstro. Toda luz que acendermos de fato na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus, né? O bem, gente, um bem aqui praticado, ele nunca vai ser esquecido, sabe? Como ele está falando aqui. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro, em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou cobrando novo alento. Estou convencida agora que a sua visita é providencial. Precisava levantar as energias. Faltava-me essa exortação. É verdade. Nossa zona mental é campo de batalha incessante. Isso aqui que ela tá falando, é igual aquele desenho, né, da Disney, o anjinho e o diabinho. E eles ficam ali, ó, um dando um conselho pra fazer coisa errada, o outro falando, não escuta ele não, faz a coisa certa. E a gente fica assim, ó, meu Deus, escuta um, escuta outro. É uma briga constante. Como falar, nossa zona mental é campo de batalha incessante, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer tal coisa. Aí daqui a pouco a gente, não faz não, isso não vai ser legal. Aí eu vou responder isso para aquela pessoa. Não responde. Não, deixa isso pra lá, fica calmo. Não, vou tomar uma atitude. O outro fala, não vai. Amanhã é outro dia, você resolve. Então, gente, a nossa zona mental é campo de batalha incessante. Precisamos estar vigilantes o tempo todo. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a quem se recolhe, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo, né? É aquela história do lobo mau e o lobo bom. Ganha aquele que a gente alimenta. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. Olha outra coisa interessante que ele está falando aqui. Cada ideia é o que, gente? Cada pensamento. Dentro do nosso mundo individual, cada pensamento é como se fora uma entidade à parte. Ou seja, gente, é uma força viva. Viva. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade. Constituirão nossos exercícios de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. Tá vendo, gente? Como muitas das coisas a gente pode resolver na nossa vida dependendo só da gente mesmo. Às vezes de uma mudança de pensamento, de uma mudança de atitude, né? Muita coisa às vezes pode se resolver, muito problema pode se resolver se a gente aprender a vigiar os nossos pensamentos e os nossos atos. A essa altura, um funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Gente, olha que massa isso, olha que super interessante. O que está acontecendo? Olha isso, técnicos da reencarnação. É como se fossem os biólogos, gente, que conseguem fazer, sabe? Eles planejam quem vai casar com quem vai ter, né? Vai ter o filho com fulano. Eles se preocupam aqui, ó, com os ascendentes biológicos. Vocês estão achando que é só a parte espiritual? Olha a grandeza das coisas, gente.
o planejamento, né? O cuidado com a estrutura genética, porque eles sabem da missão dessa senhora, né, da dona Laura, e quanto isso vai influenciar a estrutura familiar, com quem, a genética dela, tudo isso vai ser importante. Então, a governadoria pediu, né, os cooperadores, que são os técnicos da reencarnação, que são os biólogos, né, os estudiosos, os pesquisadores lá, cuidar com o trato com os ascendentes biológicos, que vão entrar em função para construir um novo organismo da irmã, para a construção do corpo físico dela. Gente, isso é incrível. Eu acho que a gente viaja assim na nossa cabeça, a gente começar a pensar quão grande, né, é as maravilhas de Deus, como é que ele consegue tudo muito planejado, muito perfeito, né, gente? Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio sorridentemente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Olha só, gente, que delícia, né? Quanta gente vai ajudar a dona Laura, né? Fruto do quê, gente? Não é indicação, não é porque ela é parente de alguém, não, é de merecimento, de trabalho dela ali árduo, fruto de todo o amor que ela dedicou, que ela doou para os espíritos lá que ela ajudou, né? E agora ela tá tendo o quê? A retribuição. Graças a Deus, disse a senhora Laura, confortada. Faltava-me ouvi-lo. Lísias e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e a generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaríamos aqui a dormir, né? Ele falou assim, graças a Deus que minha mãe está mais calma, porque, afinal de contas, a gente não vai estar aqui dormindo não, a gente vai estar vigilante, a gente vai estar ajudando, né? Como falou, pro espírito não tem distância, gente, né? Para a frequência vibratória não tem longe ou perto, não existe o longe, tá? A qualquer momento pode estar perto. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança e confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta da terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Olha que legal, gente. Que a gente sempre veja, né, essa oportunidade bendita do retorno ao plano físico. A gente possa entender também, né? Porque é uma oportunidade bendita você voltar para o plano espiritual, né? Você ali ver os seus erros, ver seus acertos, buscar se melhorar, reencontrar pessoas que a gente ama, né? Ajudar muitas pessoas que a gente ama, mas também é uma oportunidade bendita reencarnar, ter essa oportunidade, né? De ajudar pessoas, de resgatar débitos, né? De adquirir conhecimento, de ser uma pessoa melhor, colocar em prática, né? Tudo que a gente vai aprendendo. Ao despedir-se alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-me a visita do meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui com o auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me desapontavam no coração. E assim termina, gente. E no próximo capítulo a gente vai ver como que foi essa reunião, né? Essa reunião de despedida, essa reunião íntima de despedida da dona Laura, para ela poder reencarnar. Agradeço a todas vocês a companhia.
Até a próxima, se Deus quiser.